Então, a gente se propôs a fazer enfim, uma experiência que, a princípio, não tinha pretensão de virar revista, mas era um fanzine de crítica que a gente gostaria que se diferenciasse de uma ideia de crítica de distanciamento. Daí, a gente chamou essa crítica, como tem aí na capa, de crítica de imersão. E que parecia a ideia mais antagônica à ideia de distância, seria a imersão, de onde vem o nome. A gente se propôs, então, a um método, que seria um método que a gente ansiou, que nos liberaria da ideia de distanciamento. O método era isso, a gente escolheu o SPA, a Semana de Artes Visuais do Recife, que é um evento, talvez alguns de vocês já tenham ido, já conheçam, que é um evento que durante uma semana reúne vários artistas e curadores e críticos e um público bastante amplo em torno de um número muito grande de performances, exposições, eventos, palestras, etc. E a gente escolheu esses 7 dias onde acontece o SPA como nosso laboratório. A proposta era acompanhar o que ia se desenvolver no SPA, que ações, que performances, que trabalhos que iam acontecer nesses 7 dias. E, no final, no 7º dia, lançar uma revista contendo textos que haviam sido escritos ao longo desses 6 dias anteriores. Então, a ideia... Eu queria ler um trecho para vocês desse editorial da gente, Gloob, 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 que é de 2006. Bem, é até engraçado ler esse editorial hoje, mas eu acho que ele contém todos os germes aí do que eu vou falar. Ele bem fala: está certo, tudo bem, admitimos. Pode mesmo ter se tornado clichê falar em imersão nesses últimos tempos tão pós-modernos. Termos como contaminação, vivências, entre outros, estão mesmo em voga. E parece que todos andam notando que é impossível ser imparcial, objetivo, etc. Mas será mesmo que a crítica de arte, por exemplo, tem de fato se abstido de um discurso de tom moralista, para se ater a um texto mais cúmplice, ainda que não acrítico? Nós, jovens pessoas de bons corações... porque aí tem uma nota, não sei se estão vendo aí, que diz: primeiro, o juízo moral de nossa crítica, que esperamos, contudo, não chegue a instaurar um tom moralizante. Bem, pessoas de bons corações, sabemos-nos também clichês, pós-modernos e portadores de moral, mas ainda assim teimamos em tentar inventar novos modos de ser nós mesmos, e isso inclui o nosso lado de críticos de arte. Almejando dar uma sacudida em nossa ainda afoita e imatura pulsão crítica, é que fazemos esse fanzine, apelando para o nosso corpo para ver se, esgotando-o, chegamos perto de esgotar também nossas prévias formatações de pensamento, abrindo espaço para um discurso mais verdadeiro e autêntico. Bem, aí, enfim, descreve, e a ideia, então, que eu não vou ler todo aí, mas era implicar o corpo e cansar esse corpo, para ver que tipo de texto, que tipo de pensamento, que tipo de fôlego, né, sairia daí. Isso também estava muito informado, assim, por uma prática de performance que a gente vinha tendo, sobretudo eu, no caso, na universidade, que, apesar de ser um curso de licenciatura, servia também um pouco como bacharelado para aqueles que queriam, né, ter uma formação de artista, e performances de longa duração, que, enfim, bebiam meio Marina Abramovic, que tinha uma ideia de exaustão, então, puxava um pouco da prática da performance da arte para a crítica, essa ideia do corpo. Então, a gente fez essa que seria a primeira revista, e que, dado o seu método, né, de produção, enfim, tem um tom bastante passional, eu acho que tem a ver com o que o Miguel Lopes falou, e também com textos de muita revolta diante de certas obras, assim. Como são textos de primeira impressão, né, de primeira relação, de primeira resposta do corpo ao trabalho, e são textos que não têm uma função informativa, ou seja, não são descritivos, nem se pretendem. Não são textos para um jornal, por exemplo, eles são realmente textos que buscam fazer uma análise, mas uma análise de sopetão, né, da experiência da obra. E como a gente escreveu muito, na verdade eram 4 pessoas fazendo uma revista inteira em 5 dias, 6 dias, esse ritmo, né, do pensamento e da experiência vai sendo percebido, assim, ao longo dos textos. Uma coisa que eu acho que é importante salientar, já na primeira revista, ela se coloca como espaço de antagonismo dentro do seu próprio conteúdo, porque, por exemplo, esse texto de Ana Luísa, que é a editora da Tatuí, e esse meu, então, as duas risadas, tratam do mesmo tema, no caso, sobre a mesma performance. Ela odeia a performance, faz uma super crítica ao trabalho, e eu faço uma super defesa. Então, isso eu acho que também já anuncia, assim, um pouco uma ideia de não passar por cima dos conflitos, não deixá-los não evidentes, que a Tatuí tenta explorar, e que também
fica bem claro assim depois nas revistas das residências editoriais, que é o que eu vou falar com mais calma hoje. Na sequência, nós fizemos, na verdade, a Tatuí já vai para o seu número 12 agora, vai ser lançado em janeiro. Então, eu não vou falar de todas as revistas, porque senão não terminaria. Cadê o mouse? Mas, enfim, só para rapidinho, no dia que a gente lançou, né, no final do dia, no final do SPA, o que o SPA costuma chamar de saudão, que é o último dia, quando todo mundo apresenta os resultados dos trabalhos, ao longo da semana, a gente estava vendendo a Tatuí por R$1, né, que era uma revista feita em Xerox, né, para ficar pronta em uma semana. Quando o secretário de Cultura de Recife viu, ficou muito sensibilizado, e disse, ai, que legal, tal. E aí disse, mas vocês não querem transformar isso numa revista? Quer dizer, se vocês quiserem fazer a número 2, a prefeitura pode pagar a impressão, né, a parte gráfica da revista. Até então, a gente jamais tinha imaginado que era para a gente um experimento, tanto que, enfim, sei lá, a gente não tinha realmente pensado em fazer, a gente aceitou e fizemos a número 2, depois fizemos a número 3, que retoma o modelo editorial da número 1, também foi feita ao longo do SPA, só que o SPA de 2007, né, também ao longo do período a gente acompanhou os trabalhos e escreveu a revista a partir deles. E quando chegamos no desafio da número 4, a gente se deu conta de que a gente, enfim, não tinha verba, a gente mandou para um edital e ganhamos o edital para fazer 4 revistas, da 4 a 8, né? Não, no caso, da 4 a 7, que é a 4, 5, 6 a 7. E aí, então, foi que a gente se deparou com uma questão de o que é efetivamente um projeto editorial que não depende, que não está completamente apoiado no seu método, porque a gente resolveu que a gente não ia fazer o método imersivo, né, que tinha sido a pauta da primeira e da terceira Tatuí. A número 2, eu acabei não falando, mas ela se constitui como tem um apanhado de textos, tem umas espécies de grandes questões assim que atravessam a revista, tipo a discussão sobre arte e sociedade, uma discussão sobre cansaço, outra sobre ficção, mas ela não tinha um pensamento editorial conjunto, que foi o que a gente resolveu fazer, da 4 a 7. A gente estabeleceu temas, né, questões a partir das quais a gente convidou pessoas a escreverem, e a ideia era pensar questões que a gente acreditava que eram muito atuais, assim, prementes em quem estava produzindo a arte e criando, mas que, todavia, a gente achava que não estavam, pelo menos a gente não tinha acesso a uma discussão que a gente, enfim, da forma como a gente queria vê-la discutida, e a gente resolveu, então, fazer. Então, a Tatuí 4, eu acho que talvez seja uma das mais emblemáticas nesse sentido, ela gira em torno da ideia de coerência. Era muito, assim, recorrente na nossa prática, na nossa convivência com os artistas, ver, por exemplo, ter a experiência de artistas, ao fazerem o seu portfólio para mandar para algum concurso, né, algum júri, algum salão, algo do gênero, eles não colocarem diversos trabalhos no portfólio porque achavam que colocando seriam acusados de incoerência e não seriam selecionados, né? Achavam que o júri nunca vai entender por que eu fiz se esse é tão diferente do outro. E a gente foi percebendo uma espécie de internalização de uma ideia, de uma lógica de coerência, de unidade, de linearidade da criação, né, da potência criativa, que nos incomodava e que a gente quis, então, perguntar para uma série de colaboradores, uma pergunta que era meio genérica, que é que relações você percebe entre arte e coerência. E a revista, então, ela compila essa sequência de textos de críticos, curadores, filósofos, sociólogos, artistas, sobretudo, que tratam, então, de como que eles entendem isso, se existe ou não coerência, enfim, se coerência é um valor de mercado aplicado à obra, ou se é algo que surge, né, como consequência inevitável do processo de criação, etc. A partir da número 5, acontece também, só eu queria falar rapidamente. Marina, como é que eu chego no menu? É porque sumiu do... como é que... Cadê? Essa aqui. Pra cá. Foi? Foi. Bem, desculpem a enrolação. Mas a Tatuí 5 foi a primeira Tatuí que o projeto gráfico foi completamente vinculado, assim, estreitamente
ao seu projeto editorial, né, enfim, conceitual temático, digamos assim. E é uma mudança muito importante na Tatuí e que reverbera e que se tornou também um dos nossos pilares do pensamento e que veio, na verdade, a partir da colaboração de pessoas que nós havíamos convidado, assim, originalmente, para escrever para a revista e, como contraproposta, disseram, não, vamos fazer o projeto gráfico coletivamente. Porque a Tatuí, a 5, ela tratava de como que uma geração recente da arte, é uma hipótese, estaria se apropriando, revivenciando, se referindo a um certo modelo, tanto político quanto estético, quanto, enfim, cultural mais amplo dos anos 60 e 70. Né? E tentava fugir tanto do viés memorialista, né, quanto do viés apenas nostálgico, para pensar como que isso realmente era uma forma de experiência existencial no mundo hoje. Assim, essa é uma experiência vinculada, né, a 40, 50 anos anteriores. Assim, porque a gente percebia isso em vários trabalhos. Então, a gente convidou vários artistas que tinham isso em seus trabalhos, e também pessoas que pesquisavam um pouco essa característica, e convidamos a chamada Casa Como Convém, que é um grupo formado por Jonathan de Andrade, Cristiano Lenhar, Priscila Gonzaga, na época, né, hoje já tem mais pessoas, para escrever sobre, porque eles produzem, enfim, individualmente, trabalhos que poderiam tangenciar esse tema, nessa questão, quanto a própria casa deles, que é uma casa onde todos moram juntos, é completamente permeada de referências e de organizações estéticas que definitivamente são oriundas dos anos 60. E aí eles que sugeriram, então, fazer o projeto gráfico da revista, e como vocês veem, ela é baseada, ela se apropria, na verdade, de uma forma de organização de design dos anos 60 e 70, mais 60, e ela tem, não sei se vocês conseguem ver daí, ela tem um erro de retícula, que era um erro bastante comum assim, nas técnicas gráficas mais antigas, né, que é quando as retículas não coincidem. Então, todas as imagens são tanto quanto borradas. Acho que dá para ver. Então, foi a primeira revista em que ela era também o seu objeto de seu assunto. Né? A ideia era que a experiência de ver a revista, de ler a revista, antes mesmo da leitura dos textos, já fosse uma forma de chegar junto da proposta, da questão do que incomodava a gente, qual era o nosso objetivo com aquela publicação. Uma coisa similar aconteceu com a Tatuí 6, que tratava de política, a Tatuí 7, que chamava de modos de organização social e outras formas de arrumação, que é um pouco sobre como que se organiza socialmente o mundo da arte, e a revista... uma detalhe importante aqui. Então, a partir das 5, a gente passou sempre a cada número convidar uma artista para pensar o projeto gráfico com a gente. Então, eu não esqueci de dizer, mas na revista número 6, que é sobre política, a gente convidou o artista Fernando Pérez, que é de Recife. Na número 7, a gente convidou a Aslan Cabral, que também é de Recife. E, por exemplo, a revista número 7, ela veio... É porque essa aqui que eu estou mostrando, ela já está toda brincada, mas originalmente ela vinha sem nenhuma imagem. Onde tem aqui uma imagem, só para abrir aqui para vocês. Era um quadradinho em branco, como um álbum de figurinhas. Aqui, deixa eu ver se foi. Você podia recortar e a capa era toda branca. A ideia era que um pouco que você organizasse a revista. Pela primeira vez, o editorial não tinha texto, era uma imagem também. Foi uma questão que você organizasse a revista. Então, ela tinha esses quadrados brancos e, no final, ela tinha um álbum de imagens que ou eram imagens realmente referentes aos textos, no sentido de que foram os autores que sugeriram, e outras imagens escolhidas por Aslan Cabral para a revista. Enfim, isso passou a ser um interesse, uma preocupação da Tatuí, de ter sempre um vínculo, né, uma relação muito estreita entre projeto gráfico e projeto. Quanto tempo eu estou? 20 minutos, não tá. Bem, então, eu queria chegar... Fizemos também a número 8, que é um pouco diferente, mas não vou falar muito, mas foi uma tentativa de usar melhor o nosso site, que, como eu disse no começo, a parte online ainda é um calo na nossa vida. E o site ele era subutilizado, a gente fez um projeto assim, de um ano de prioritariamente atualizar o site, e depois que o site recebeu 30 novos textos, foi que a gente pegou esses 30 textos e compilou no que seria a Tatuí 8, né, que recebe... quadrinhos inéditos feitos a partir dos textos de Rafael Campos Rocha.
daqui de São Paulo. E então chegamos ao que eu queria mostrar, com um pouco mais de calma, que são o que a gente chamou de... residências editoriais em estado de imersão coletiva, que é quase um palavrão, mas que, na verdade, depois de tudo isso, depois de todo esse processo, a gente achou que a gente tinha várias questões a discutir. Assim. Na verdade, eu acabei não falando, esqueci de pular essa parte, mas toda a revista, toda a Tatuí, sobretudo o princípio da revista e o modo como ela vinha se constituindo até então, pretendia ser uma resposta, uma resposta a um cenário tanto de crise da crítica, né, que já é bem famigerado, que todo mundo já conhece, quanto de uma espécie de estratificação do campo da arte, né, que cria, né, de um momento mais profissionalizado e de um momento de institucionalização e profissionalização do campo da arte e da criação no Brasil, e como que isso reverberava numa estratificação, numa compartimentação desse campo, e promovia um certo, ou arriscava promover um certo engessamento da atividade da crítica. Né, sempre diversos aspectos desse processo incomodavam a gente, e talvez o mais dramático é a ideia de que esse processo termina por distanciar a crítica de um espaço de interlocução junto à produção de arte, junto aos artistas, em um espaço de uma proximidade com a experiência da obra, para um lugar de juízo, né? De afastado disso tudo que é basicamente essa lógica licitatória que vem regendo cada vez mais o mundo da arte através dos editais, dos salões, das comissões, etc. E nós, né, enfim, todos que mais ou menos participaram da Tatuí de modo geral, é uma geração do século XXI, né, que surge após os anos 2000, num momento bastante, né, até hoje um momento mais profissionalizado do nosso campo, mais hiper controlado nesse sentido, e nós já surgimos nesse contexto, né, os artistas com os quais nós trabalhamos já começaram a produzir, já enviando para salões, então a gente já vivenciou desde muito cedo esse momento de extrema institucionalização e compartimentação desse campo. Então, talvez também nostalgicamente, retomando aí o tema da Tatuí número 5, tínhamos vontade de experimentar uma outra relação de crítica, né? Uma outra possibilidade, uma outra ideia de crítica, que estava na base da ideia de uma crítica de imersão lá da primeira Tatuí, da Tatuí 1 e da Tatuí 3, que passava por você se permitisse colocar uma situação de não saber onde vai dar, o que você está fazendo, de indomínio, de se dedicar mais à experiência do que o que poderiam ser os objetivos finais, né, dessa experiência. E a gente achou que, de fato, a Tatuí número 1 e a Tatuí número 3, que foram os nossos primeiros modelos editoriais de imersão, funcionaram nesse sentido, e porque realmente, por conta da sua rapidez de execução, elas exigiam um outro comprometimento com aquilo que está sendo vivenciado, né, na hora da escrita, mas a gente quis expandir um pouco mais, porque se na Tatuí 1 e na Tatuí 3 o foco era a relação entre indivíduo, no caso quem escrevia, e obra, né, um embate entre sei lá, uma performance que eu vi, que eu escrevi sobre, a gente achou que existia uma outra dimensão de contato, de vulnerabilização, para usar um termo de Sueli, que a gente gostaria de testar, que era uma instância indivíduo-indivíduo, né? Que seria como que, diante dessa situação, de um contexto, desse tipo de contexto do campo da arte, que por exemplo, faz com que todo o debate tenha hora para acabar e todo mundo vai para casa e as coisas não conseguem, né, se estender e talvez dar o tempo que gostariam de ter, como que a gente poderia criar uma outra instância, um outro espaço para isso, assim, para a gente criar um método de trabalho, regras, enfim, formas de atuação que fossem próprias, né, e que fugissem um pouco dessa estratificação, dessa compartimentação, dessa hiperprofissionalização, quer dizer, que não é ainda o caso do Brasil, mas que talvez venha a ser, enfim, tendo em mente o que já acontece no mercado mais ampliado fora do Brasil. Então, a gente inventou isso, que seriam
essas experimentações editoriais em imersão coletiva, que basicamente consiste na ideia de convidar um grupo de pessoas para morarem juntas durante um tempo, editando coletivamente uma revista, uma tatuí. Né? Esse processo editorial, na verdade, ele é do zero, porque quando a gente convida as pessoas, a gente não tem tema, não tem um método específico de trabalho, e que é algo a ser construído coletivamente, né, ao longo do período que a gente fica junto. A gente fez 2 residências no ano passado, a Tatuí, essa primeira, que foi em fevereiro de 2010, com as 2 editoras, Ana Luísa e eu, Gustavo Mota, que é um historiador daqui de São Paulo, Jonatas Andrade, que é artista, que mora em Pernambuco, Maicira Leão, que é artista, atriz, dramaturga, que mora entre Sergipe e Brasília, Newton Goto, que é artista, ativista, trabalha com política cultural do Paraná, e Yuri Firmeza, que também é artista e é atualmente professor da Universidade do Ceará, que é do Ceará. Ele é diretor, ele é chefe do departamento. Bem, então, esses somos nós. E o que a gente fez, então, foi, como eu falei, morar juntos e, durante algum tempo, conversar e atuar juntos. Eu acho que a grande questão para a gente era o que a gente pode fazer aqui juntos, que a gente só pode fazer aqui juntos. Né? Então, entender o que aquela coletividade constitui especificamente, que forças que ela tem em sua especificidade, e aproveitar e explorar lá ao máximo. Né? Não fazer juntos o que a gente poderia fazer separados, e não deixar de fazer juntos o que a gente realmente só poderia fazer juntos. Então, isso deve muito à ideia, né, ela que está lá na Tatuí 1, a ideia da performance, de implicar o corpo, de jogar o corpo ativamente nessa experiência, achando que dele pode vir, enfim, chamas e faíscas de outras possibilidades para tudo, assim, não só para a arte ou para a escrita, mas para uma existência mesmo. E aí, então, essa residência que a gente ficou, como disse a apresentação Fernanda Oliva, no regime de semi-internação coletiva, que era num apartamento de 3 quartos, que é a sede do Coletivo Branco do Olho, em Recife, e, como vocês veem, uma estrutura bastante hippie. E a dinâmica da residência era, num primeiro momento, muita conversa, né, porque nem todo mundo, aliás, quase ninguém se conhecia pessoalmente. Quer dizer, Ana e eu, de algum modo, conhecíamos todos que a gente estava convidando, ainda que não conhecêssemos pessoalmente todos, conhecíamos o trabalho, né, que foi o que nos interessou a convidar cada um. E, então, enfim, muitas conversas longuíssimas que não acabavam e varavam à noite, enfim, o ritmo que o nosso corpo quisesse, a gente tivesse vontade. E, a partir de um determinado momento, a partir das conversas, vem umas primeiras questões, uns primeiros pontos que foram se tornando esboços, né, de texto. A gente tinha, eu acho que uns 5 computadores na casa, e todos os textos foram sendo escritos, ou quase todos escritos, e ficavam abertos nos computadores, disponíveis para quem quisesse mexer, continuar mexendo nos textos. Então, começou a ser uma questão assinar a revista coletivamente, né? Pensar que uma das questões dessa comunhão, desses corpos lá, era que exatamente as ideias que a gente estava construindo eram de todos, enfim, realmente estavam vindo nesse momento de partilha e de encontro, e que fazia sentido, então, que toda a revista, ou quase toda dela, fosse assinado assim. Na verdade, a revista tem 12 textos, 9 dos quais foram escritos ao longo da residência, outros 4 foram finalizados, 3, né? Foram finalizados depois. Os 3 que foram finalizados depois, inclusive, são assinados individualmente, porque não surgiram lá tanto daquele contexto. E algo que também foi presente na residência, e que também tem a ver com quem estava participando da residência, era realmente brincar com o corpo. Então, criar práticas dinâmicas. A gente tinha Maicira Leão, que é do teatro, e isso ajudou bastante, de corpo, né? Dinâmicas corporais, e que tem realmente um papel muito grande numa construção de uma forma de confiança e de reciprocidade que permitiu uma estrutura de trabalho como essa, de uma autoria compartilhada num período curto de tempo, que é o período de 7 dias, uma semana. Né? Então, eu penso que esse corpo junto com outro corpo colocado em contato efetivo e pele, o que a gente pode realmente fazer juntos, tem um papel muito importante para o que a gente estava se propondo a fazer.
Dessa residência surgiu o que a gente chamou de Tatuí 00, que a gente quis chamar de 00, porque a gente achava que essa experiência era tão diferente de tudo que a gente já tinha vivido em termos editoriais na Tatuí, que a gente achava que ela devia ser suspensa da previsão dos números. Então, ela seria 9, mas a gente achou que ela seria 0. E resolvemos duplicar o 0, será 00, porque, na verdade, uma das discussões que acabou tomando muito o nosso tempo, e virou talvez um grande eixo da revista, é a discussão da geração 2000, já que todos que estávamos ali, de alguma maneira, representávamos essa geração. Então, a gente chamou a revista de 00, eu gostaria de mostrá-la rapidamente. Ih, meu Deus. Ele não está certo, não. Marina, help. Como que eu faço para colocar, tipo, a apresentação? Minha revista... Não, é que ela tá, tipo... Ela tá, não tá modo... Ah, pronto, falei. Bem, a gente... Só para ela aparecer inteira na tela, sabe? Porque ela tá, tipo, um recorte. Não tá 100%. Essa tá, mas a outra não. Uma das questões da revista, foi da residência editorial, foi como que a gente não vai transformar a residência num simulacro de comunhão pacífica e harmoniosa de 5 pessoas juntas ao longo de 7 dias. Como que a gente vai não chegar a uma síntese, porque isso era importante, a gente não queria se constituir identitariamente como um grupo, até porque a gente não era isso, a gente estava ali no encontro com começo, meio e fim. E como, então, que a gente vai trazer os conflitos que aconteceram, porque, obviamente, pessoas pensam coisas diferentes, têm corpos totalmente diferentes, e por isso aquela advertência do começo, se fossem outros aqui, outra seria essa conversa, como que isso vai estar na revista. E aí, então, veio a ideia de convidar Volder Wallace, que é uma artista de Recife, que, normalmente, quando lê um livro, já faz isso que vocês estão vendo. Ele conversa com a publicação, ele reage, ele ficha, e ele conversa, e ele critica, e ele, enfim... E a gente terminou de escrever, revisou, editou, e ela foi impressa para ele, já no seu estágio final, para que ele fosse esse primeiro leitor, e quando ele devolveu, a gente só escaneou e imprimiu o que ele fez. Então, na verdade, ele fez uma espécie de sobre-contra-texto, ele briga efetivamente com o texto que a gente escreveu, e ele torna todos os nossos conflitos mais aparentes. Ele aponta contradições entre os textos, ele discorda, enfim, ele inferniza a leitura da revista, para quem lê, o que para a gente é muito importante, porque faz com que você tome muito mais consciência do seu lugar diante daquilo. Assim, você não aceita passivamente, como alguns poderiam aceitar o conteúdo, porque o conteúdo que você lê já vem brigado entre si. Para finalizar aqui, eu gostaria de mostrar aqui umas imagens... Ah, meu Deus, cadê o mouse? Achei. Não, depois dessa experiência, a gente achou que, enfim, foi ótimo, mas que a gente teve alguns percalços. O fato de ser uma semana pareceu demasiadamente curto para a gente ainda. E a outra é que a gente gostaria de fazer uma residência em que o projeto gráfico da revista fosse totalmente finalizado ainda durante a residência. Porque na 00 a gente, enfim, ainda... Como eu falei, só 9 textos ficaram prontos, depois a gente ainda fez mais 3 e o projeto gráfico veio depois. Então, a gente resolveu, ainda que a decisão do projeto gráfico tenha sido tomada ao longo da residência. A gente fez mais uma residência, que foi a residência que gerou a Tatuí número 10, já retornando à sua numeração, com a presença de Cristiano Aguiar, que é crítico literário e poeta e escritor, Daniela Castro, que é escritora e curadora, Deison Gilbert, que é artista e também editor, Camila Nunes, que é curadora e artista e também editora, Pablo Lobato, que é artista e cineasta, e Vitor César, que é artista e designer. A gente sempre convidou pessoas que fossem alguma coisa e alguma coisa, porque a gente gostaria de fazer uma residência sobre o E, sobre algo que não se determina bem, o que foi um pouco a nossa quase intuição, e acabou se comprovando. E eu não vou falar tanto do processo de residência, porque eu queria mostrar um vídeo sobre ela. Tá, então é isso, vou mostrar um minuto. E gostaria só de, antes de mostrar esse vídeo, mostrar a revista para vocês. A Tatuí 10, então, se constituiu
como eu sempre falo, que é um termo que um dos nossos editores, Pablo Lobato, falava, é como uma pororoca, porque foram 25 dias morando juntos, 8 pessoas, fora toda a produção, né, que morou junto com a gente e, obviamente, fez parte na conversa, integrou efetivamente a revista. Ela, então, foi uma revista talvez ainda mais indistinta em termos autorais do que a talvez anterior, não sei ou não, e completamente permeada pelas muitas referências que todos trouxeram, porque em 25 dias eu consigo, por exemplo, ler um livro que alguém trouxe, ou ver um filme que alguém sugeriu. Então, acabou que como vocês veem, o nosso índice, ele por exemplo, ali, 2833. Os nomes que estão em negrito são os nomes que redigiram, né, que escreveram lá as palavras, datilografaram o texto, e os nomes não em negrito são autores que também participaram do texto, conscientes ou não, né, de que fizeram parte desse texto. E, então, a revista ela é uma grande citação sem citação, né, ela é completamente antropofágica, nesse sentido, ela digere pensamentos, ideias e sopros que atravessaram esses 25 dias de discussão, de residência, realmente num namoro muito próximo, ou completamente enfiado, dentro da ficção, da literatura, e fazendo coisas que muitas vezes já foram ditas para nós que não são críticas, são arte, mas que a gente acha bastante importante manter o pé dizendo que é crítica, porque a gente acha que dizer que isso é crítica não resolve o problema, enquanto dizer que é arte muitas vezes resolve. Então é arte, tudo bem, então é criação. Então a gente gosta, como a gente está pensando numa ampliação, né, numa experimentação da crítica, para a gente é importante marcar uma posição e dizer que isso sim é também crítica, isso não é arte. Ou pode ser arte, mas também não deixa de ser crítica por selo. Bem, só para finalizar, não vou falar mais nada, mas vou mostrar um vídeo, para desespero da minha editora parceira Ana Luísa, que está ali atrás, que é um vídeo que eu acho que talvez fale mais do que muito do que eu, enfim, falei aqui. Eu vou achar, Maria. Acho que foi. Foi? Cadê? Ai. Não foi? É um vídeo feito na residência. Tem alguns momentos da residência. Na segunda residência, em Olinda. Se der para aumentar o som. O poema se chama Poema. E diz o seguinte: eu não quero teu corpo, eu não quero a tua alma, eu deixarei intacto o teu ser, a tua pessoa inviolável. Eu quero apenas uma parte desse prazer, a parte que não te pertence. Caralho! Isso foi simples aqui, Estou gostando disso, sabe? Essas responsabilidades a mais que eu não conhecia sobre mim. Estou gostando de ver a sua organização. Essa é a Gabiru, que foi a nossa auxiliar, e Bebel, a produtora da Tatuí, conversando. Muito organizada e está sendo bom para mim, porque tu está dando elogio e tu só fala uma coisa que é verdade. Tu não joga a conversa fora, não. Bebel, e eu estou anotando as coisas que Vitor fala, para dizer em Nova Jersey. A crise é uma só, a crise é de linguagem. A crise é da gente ter coragem e humildade de receber novos termos ou novas associações dentro da linguagem. Então, eu acho essa coisa de definir,
sei lá, eu acho que a gente fica patinando nessa coisa de definir que curadoria, que é crítica, que é isso e aquilo, eu acho uma perda de tempo. Parar com essa coisa de festinha, assim. Festinha é bom, tipo assim, vai rolar uma festinha aqui durante a residência é importante ter a festinha, mas os lançamentos a gente tem que levar cada vez mais a sério, sabe? Essa questão de chamar para discussão, chamar para o debate, de trazer essa coisa, porque festinha de lançamento para mim não faz mais sentido. Essa é a Ana Luísa, que é editora da Tatu. Recife, que já conhece o projeto, sabe? Sim, voltando ao assunto, 1 quilo de camarão dá pra gente fazer, né? 2 quilos. 2 quilos vai se reduzir a 1 quilo descascado. É, pior que é. Se vier me perguntar também, no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim quando pensa, que essa desespero é moda. 73, eu vou honestamente, desesperadamente, eu vivo em português. Eu vou honestamente, desesperadamente. Tenho 25 anos de sonho e de sair de América do Sul, por força desse destino, mudando a Argentina, e ai, melhor que o mundo. Sei que assim falando pensas, que esse desespero é moda em 73. Eu quero que esse tanto corpo mesmo toca. Pode além de você. Eu quero que esse tanto corpo mesmo toca. Pode além de você. 25 anos. Tenho 25 anos. A residência foi em Olinda, né? Então tem que ter tapioca. Nosso patrocinador atrás, Funarte. Algumas das práticas corporais que eu mencionei nas residências. Porque as pessoas queriam fazer. Salve, meu pai,
salve a sua vida, salve meu Pai, salve o seu amor, salve meu Pai, salve a laranja, salve a laranja amarela docinha do pé do quintal. Bem, era isso. Acho que a gente continua conversando aí. Tem muitas coisas que eu poderia falar. Obrigada. Na residência, na segunda residência. Obrigado, Clarissa. Agora a Sueli Roni que vai fazer a intervenção dela. Obrigada. Bom, primeiro pedir desculpa pelo meu atraso, que eu sempre atraso mesmo um pouco, mas eu já peguei um trânsito desgraçado. Não consigo mais ser de outro jeito, acho que não vai mudar, né? Foi sempre assim. Bom, dizer que eu fiquei muito feliz quando vocês me ligaram para participar, porque o Vídeo Brasil é um projeto consistente, desde sempre, inventando cada vez outra história, que já dura muito tempo, que é muito raro. A Solange depois tem que dar curso, né? Porque o casamento dura, o projeto dura, né? É raro. E também me deu, quando eu comecei a me meter na história, que o Márcio me mandou os textos e a Valquíria, porque elas fizeram os textos, e o Miguel também tinha a entrevista inteira, então eu li inteiro, que a Clarissa agora é muito coerente, aliás, com tudo que a Tatuí quer, criou uma outra história aqui para apresentar nesse outro contexto, né? E aí eu fiquei muito encantada, fiquei muito entusiasmada com a história, me pegou mesmo por poder descobrir ou reencontrar ou confirmar, porque, por exemplo, as meninas da Asterisco eu conheço já de outros contextos e fizemos outras colaborações. A Tatuí eu conhecia de nome, sabia que tinha muita coisa acontecendo ali, me contavam histórias, mas ainda não sabia como que era. Tanto que outro dia tua amiga lá ficou puta comigo, porque eu, em vez de falar Tatuí, falei Piauí, quase que eu me mato, que realmente tem nada a ver. Né? E a gente é bem menorzinho. Não, é outras histórias. E aí me deu muita alegria, primeiro porque é uma delícia poder encontrar inteligência coletiva, assim, tentando elaborar as coisas que a gente está tentando elaborar, mas encontrar isso especialmente aqui no Brasil é muito bom, porque sem querer ser pretensiosa nem metida, muito pelo contrário, eu fico muito angustiada com o estado de coma se der para chamar assim, do meio artístico no Brasil, que acho que é alguma coisa também que incomodou vocês, apontam, incomoda o Miguel, sei lá, Miguel não está se referindo ao Brasil, no resto da América Latina é diferente. O Brasil tem uma situação bem específica na América Latina, assim. A gente tem uma situação das mais identificadas com o lado glamour do sistema da arte, mais assim, cafetinável, né, pelo capitalismo cultural. Isso é muito triste, sobretudo se a gente vê a intensidade com que, e a proliferação da prática artística entre nós, né, e mesmo a profissionalização das instituições, que também tem lá seu valor, né? E tanta grana rolando nisso, e, no entanto, e tanta possibilidade de circulação internacional.
E, no entanto, o que prevalece são forças reativas mesmo, de uma total submissão a essa retórica, em termos da escrita, não é mais nem a retórica universitária, que parou no tempo, mas essa retórica estéril, né, de meia dúzia de conceitos fetiches e uma produção que se adequa. E com muito sofrimento por parte de quem está produzindo, mas sem nenhuma possibilidade de se mover também, com poucos territórios para encontrar ressonância e poder reverter essa situação, né? Então, eu gostei muito de descobrir como que aconteceu lá. É assim, de ver coisas de como você chamou a geração 2000, já não tinha situado em que geração será mesmo? 2000, né? Então, eu vejo que como seria de se esperar, esses traumas históricos, eles demoram algumas décadas, algumas gerações para poderem começar a ser elaborados e a potência de criação se liberar. Então, é com realmente muito tesão e muita alegria que eu vejo essa geração 2000 respirando, né? E... Tá. Funciona isso? Bem. Bom, dá um pouquinho de água. Bom, é que eu tô falando também toda fanhosa, que eu tô com uma sinusite ferrada, uma tosse, que faz parte da vida do cognitariado. Bom, então, eu fiquei muito feliz. Eu vou comentar mais o teu papel que eu li e a tua fala. O Miguel eu já conheço há muito tempo, assim, desde que ele nasceu praticamente, como ser pensante para fora, assim, porque desde que o Miguel falou pela primeira vez em público fora do Peru, estava junto, a gente participou da criação da rede Conceitualismo do Sul, enfim, tem uma longa história aí já de compartilhamento, mas mesmo assim fiquei super, deu muito tesão ficar ouvindo como ele pensa a questão das publicações, e como eu disse, a Luísa, ela que ia traduzir meu livro com Guattari lá na Colômbia, enfim, tem uma longa história. E a primeira vez que encontrei a Luísa foi naquelas reuniões que o Georg promoveu na Documenta 12, onde ele tentou construir uma rede que conectava todas as experiências editoriais movidas por esse desejo, essa paixão, essa raiva que o Miguel nomeou assim, né? E que tentava encontrar experiências da mesma região, que não se conheciam, na tentativa mesmo de fazer um dispositivo de intervenção que criasse um território onde o fato dessas tentativas estarem reverberando, encontrarem reverberação em experiências tão diferentes, pudesse fortalecer cada uma delas. Então, além, por exemplo, a gente se encontrou quando ele juntou tudo que estava acontecendo no Caribe, que foi muito interessante, porque ninguém se conhecia. E aí a Celis que estava começando, né? E era muito legal de sacar junto que aquilo estava acontecendo e de maneira muito poderosa e muito variada. Então, Sueli, desculpa, por favor, fala no fixo para gravação. Olha, minha presença aqui está complicada. Gente. Bom, tá bom. Está oscilando? Não tem problema, não me incomodo com isso. Não, depois do meu atraso, vocês podem fazer qualquer coisa, se quiserem comigo, que eu não posso falar nada. Bom, então, tá bom? Assim, tá funcionando? Bom, então, naquele momento eu gostei muito de estar descobrindo isso, mas depois não fiquei sabendo mais o que aconteceu nessas histórias. E lá, como um dispositivo lá, que eu achei que foi o dispositivo mais interessante da Documenta 12, além de juntar o pessoal da mesma região, ele também escolher lugares para trazer gente, misturar situações totalmente diversas, de regiões totalmente diversas, onde ele encontrava alguma espécie de sintonia. Então, foi um projeto muito produtivo esse. Bom, então, eu vou me concentrar mais no texto que eu li, teu, e no que você falou. E vou começar pelo filme, porque acho que o fato desse filme trazer a cena da manicure, que é uma das coisas mais maravilhosas do Brasil, né? Essa relação, o gesto da manicure e essa conversa entre as mulheres na manicure, que é uma coisa deliciosa. Uma das coisas que me fez querer muito ficar no Brasil. O gesto de fazer tapioca. Quando eu vou para o Nordeste, fico doida no café da manhã, que a primeira coisa que eu desejo quando eu acordo é ver aquela mulher fazendo tapioca e comer aquilo. Oi? Oi? O que é? Ah, tá bom.
Gostei do menino falando laranja amarela docinha no pé do quintal, né? As sessões de candomblé que aparecem. Eu acho muito significativo que isso apareça no filme, porque isso fala de um certo modo de produção de conhecimento e de expressão, de que a gente dispõe plenamente inscrita na nossa memória, escrita nos nossos corpos, né? E que eu acho que essa geração 2000, felizmente, está voltando a reativar, como isso foi reativado em momentos gloriosos da cultura brasileira, como foi os anos 60. Os melhores momentos da cultura brasileira foi exatamente quando foram momentos em que não é que se colocou anticolonialmente, nem pós-colonialmente, mas descolonialmente, como dizem no Equador, né? Deixando de se identificar feito macaco de raça inferior à política de produção do pensamento, política de cognição, de produção de pensamento inventada pela Europa Ocidental, imposta ao mundo pela colonização, desde o século XV, e se teve a coragem de reinventar outra prática da cognição e da produção do pensamento, que ativava, não voltava, mas ativava também outras experiências que estão totalmente inscritas na memória dos nossos corpos, que são outras políticas de produção do pensamento que existiam tanto nas culturas africanas, que foram trazidas como escravos, quanto nas culturas indígenas, que continuam sendo dizimadas no Brasil, quanto na cultura árabe-judaica e cristã pré-católica apostólica romana, que habitava a Península Ibérica e que foi dizimada, expulsa, enfim, para cá, pela Inquisição. Eu gosto como você fala que no teu texto volta muito Légio, Hélio e Lígia, mas eu gosto muito do modo como eles voltam, porque eles não param de voltar, né, na tua geração, na geração anterior, não é o seguinte, mas eu gosto do modo como eles voltam, porque eles não voltam como você própria falou agora, como um sistema moral ou como uma nostalgia melancólica. Não é um sistema de formas e modos de agir que a gente vai retomar e ficar, né, edulcorando, e nem uma nostalgia melancólica, mas é uma espécie de ética da existência vivida na época, não só na arte, mas podemos dizer assim, na cultura das formas do cotidiano em geral. E que é isso que vocês encontram modos de reativar. E mais especificamente, pensando em escrita, você no texto, inclusive, trouxe umas citações maravilhosas do Hélio a respeito da prática da crítica, né, e da relação da crítica com a arte. Na tua fala, tanto quanto no texto da Luísa e na entrevista com o Miguel, tem dois pontos que são recorrentes, insistentes e fundamentais. Um é essa questão de pensar a escrita e as revistas e projetos editoriais como plataformas de ativação do pensamento e de intervenção nesse caos que, como diz o Miguel, deixa com muita raiva. Até lembrando de mim, a gente só escreve porque não aguenta, né? Porque tem que fazer, é forçado. Não é um enfeite, não é só festinha. A festinha vem até depois, né? Mas é uma necessidade incontornável, né? Então, assim, eu achei muito gostoso descobrir como vocês pensam o campo editorial como uma plataforma alternativa ou um território possível de se construir que funcione como um dispositivo de intervenção no meio, que crie espaços não só para uma outra prática da escrita e da crítica, mas da própria produção artística, do próprio modo como se entende o que é exibição, uma exposição de uma produção artística, da relação com o design, entre design e escrita, de uma prática existencial coletiva, de uma prática de deslocamento de modo de produção, que eu acho que estado de imersão acho que foi uma palavra muito feliz, e também a palavra tatuí, o bichinho, exatamente o gesto dele diz muito do que é essa prática existencial coletiva, né? E de colaboração e criação, e vocês insistem muito todos também que também são práticas que propiciam processos de subjetivação, né?